ontem, com as meninas pelo menos, tinha comentado que a palavra que vai trazer algo sobre uma mente que gera milagre. E esse era o título inicial da ministração, né? Mente que gera milagre, mente poderosa. Mas depois que eu terminei, né, de estudar e de receber do Senhor e de escrever, de botar no papel, eu falei: a mulher mais incrível que eu já vi. Esse é o título da ministração de hoje. Mas ela fala aos homens, tá? Vocês não vão ficar de fora, não. É a mulher, mas é a pessoa mais incrível. Porque essa mulher que a gente vai conversar hoje, que não tem nem nome citado na Bíblia, ela foi extraordinária. Um exemplo para que nós a sigamos na sua mente cheia de Deus, na sua mente cheia de poder, na sua mente empreendedora, uma mente maravilhosa. Eu sei que cada um de vocês aqui querem um pouquinho disso. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, tão especial. Senhor, obrigada pelo momento, ó Pai, da ministração do louvor a Ti, onde nós tivemos liberdade para Te adorar. Muito obrigada, Pai, porque nós vivemos num país que ainda nos dá essa liberdade de Te adorar. Senhor, que nós não percamos isso. Eu clamo que o Senhor levante homens e mulheres corajosos nessa nação para orar, jejuar e agir a esse respeito, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada pela palavra da Thay. Que o Senhor possa continuar enchendo a Tua filha com ousadia, com sabedoria, com unção, com amor. E que ela possa, Senhor, sempre exalar o bom perfume de Cristo. Assim como cada um de nós, aonde estivermos, sermos semeadores da Tua palavra, sermos atalaias, não nos calarmos, em nome de Jesus. E agora que nós vamos ouvir o Senhor falar com a Tua igreja, tem misericórdia de mim, que sou apenas um instrumento. Que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor me dê destreza, sabedoria, discernimento, unção e graça. Careço, dependo da Tua misericórdia. E para os Teus filhos eu peço que o Senhor tire qualquer distração. Que o Senhor aumente, aguce o nível de atenção, de percepção dos Teus filhos, que seja agora colocado numa sintonia fina, sobrenatural. Que eles possam ouvir o Senhor falar e aplicar de uma forma muito peculiar, muito particular ao interesse de cada um deles, à necessidade de cada um deles. Que essa palavra seja uma palavra que fique plantada, enraizada no coração dos Teus filhos e possa dar muitos frutos em nome de Jesus. Amém. Para iniciar, eu queria trabalhar com vocês sobre o conceito, a ideia da batalha no campo da mente. Toda batalha espiritual, e eu falei toda mesmo, porque é toda, ela começa aqui. No campo, né? O campo da batalha é a nossa mente. É onde é travada. Os demônios estão aí fora. Mas eles jogam setas, eles jogam insinuações, eles jogam dardos inflamados. Então, toda batalha, ela começa aqui. E a gente precisa aprender a ter as ferramentas certas para guerrear uma boa guerra, combater essa guerra. E de que forma nós vamos fazer isso? Tudo que está na nossa mente, ela ativa ou desativa a nossa áreas, né? Áreas da nossa vida. Eu vou repetir. Tudo que está na nossa mente, e aí de positivo ou de negativo, vai ativar ou desativar áreas da nossa vida. A palavra hebraica para palavra, né? O verbete para palavra é davar. E davar no hebraico é coisa. É o que dá nome a coisas, né? Coisa, é coisa, objetos. E as palavras, elas são sementes. E as sementes
se transformam em coisas. Então, quando você verbaliza palavras, essas palavras, elas são sementes que se materializam em coisas, que realizam coisas, que fortalecem coisas, que criam coisas. A gente vê uma das provas disso quando Deus criou o mundo. Foi pelo poder da palavra. Ele poderia ter criado de outra forma? Claro que poderia. Mas ele quis deixar bem claro o nível de poder e autoridade e de criatividade que a palavra tem. A palavra tem poder criativo. A palavra tem poder de criação. Então, o que está na nossa mente é ativado através da palavra. E a nossa palavra é semente que constrói áreas da nossa vida. É a súmula do que eu falei até agora. Tiago 3, 2 fala o seguinte. Se você quiser abrir a palavra, a minha versão que eu usei aqui é a transformadora. Está um pouquinho diferente, talvez, da sua. Mas ela diz o seguinte. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Ou seja, a língua, mais na frente, desde o capítulo, do versículo 1 até o final desse trecho, Tiago vai discorrer sobre a língua, que ele é um pequeno leme, que muda, né, o destino, ou é um fogo que incendeia. Então ele vai comparando a língua como uma coisa muito pequenininha, mas que tem um poder tremendo. E nesse versículo 2, Tiago chega a dizer que se alguém domina a língua, esse tal homem beira a perfeição. Então é algo que nós precisamos buscar. É uma coisa que nós precisamos aprender. Senhor, ajuda a controlar a minha boca, a minha língua, o que sai da minha boca, as palavras que saem da minha boca. Pensamentos negativos são ataques que são mais constantes quando a nossa mente está desalinhada com a palavra de Deus. Então eu entendo que quanto mais alinhado às verdades da palavra de Deus, mais os meus pensamentos vão me favorecer nesse campo de batalha. Se eu me alimento de notícias ruins, de conversas ruins, e não estou falando nem de conversas erradas, torpes, não. Né? De repente você, não, mas as minhas amizades não são ruins, mas às vezes a conversa é negativa. A conversa, né, tende a falar mal das situações, né, mal do seu entorno, mal do serviço. Né? Às vezes são frases que comumente no nosso dia a dia a gente fala. Né? Por exemplo, tem uma frase boba, né, que é muito comum no nosso meio. Né? Eu ganho pouco, mas eu me divirto. A gente ganha pouco, mas se diverte. Né? Então você já está reduzindo o salário que você está declarando. Pastora, mas aí é exagero, não é não. Você está diminuindo aquilo que o Senhor te dá. Porque o salário, né, ele nos dá disposição, sabedoria, né, para trabalhar. E digno é a pessoa, o obreiro do seu trabalho. E aí você vai lá e diminui o seu trabalho. Ou você usa alguma palavra pejorativa para descrever o seu empregador, né? Ou o ambiente do seu trabalho. A tendência é só piorar o ambiente. Ou você descreve de uma forma pejorativa o lugar onde você mora, a cidade onde nós moramos, o nosso país. Não é tão comum isso? Como a gente tem que aprender a vigiar aquilo que sai da nossa boca para que nós não reforcemos, nem no mundo espiritual, nem dentro de nós mesmos, verdades que a gente não quer ver manifesta. No Salmo 73, essa ideia do pensamento negativo, né, do fortalecimento de ideias ruins, ela é tão interessante que eu lembrei de Asaf, no capítulo 73 de Salmos, quando ele começa a conjecturar com ele mesmo, ele começa a ficar meio assim, chateado, meio triste, até mesmo um pouco depressivo, desiludido, porque ele estava vendo só a vitória dos maus. Ele estava chegando à conclusão de que
não tem tanta vantagem assim ser bom. Porque os maus fazem maldades e estavam prevalecendo, estavam vencendo, estavam bem, estavam ricos. E aí ele começa a discorrer, só que lá no versículo 17, ele fala, né? Até que... Então ele invejou o sucesso dos ímpios, até que, no versículo 17, entrando no santuário de Deus, ele percebeu o fim desses ímpios. Então ele precisou entrar no santuário de Deus, entrar na presença de Deus, perceber a vontade de Deus para entender. Então quando a gente está longe, quando a gente não se alimenta do que a palavra de Deus nos orienta a nos alimentarmos, a nossa mente ela fica muito mais suscetível a esses bombardeios. Se eu me alimento de notícias, de informação, né? Não é errado você assistir jornal, você ver filmes, mas o nível, quanto mais você se alimenta de coisas que não vão fortalecer a sua mente para esse campo de batalha, mais vulnerável você está. Meu pai costumava a fazer uma analogia, né? Que eu gostava quando era nova, não entendia muito bem o nível de nocividade, de permissividade que tinha, né? Mas eu gostava de ver novela. E meu pai não gostava de deixar eu assistir novela. E aí uma vez ele sentou comigo e me explicou. É a mesma coisa que você comer um almoço delicioso, rico, com salada, com carne, né? Um almoço cheio de nutrientes. E depois sentar e colocar um monte de lixo azedo, podre para dentro. Você está contaminando aquilo que você recebeu de bom. Então, quando você lê a Bíblia, você vai na igreja, você assiste uma mensagem, você adora a Deus. E aí você se alimenta de uma fonte ruim, você está contaminando aquilo que deveria estar fortalecendo a sua mente, que é esse campo de batalha. Pensamentos negativos são ataques que são muito mais constantes quando a nossa mente está desalinhada com a palavra de Deus. Então, quer ter vitória no campo da batalha na sua mente? Esteja alinhado com aquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito. Porque quando o inimigo jogar uma seta, quando ele jogar um dardo inflamado, quando ele falar uma mentira a seu respeito, você sabe qual é a verdade. Então, quando a minha mente é habitada pela palavra de Deus, ela constrói através da palavra falada e a realidade à minha volta. E aí eu lembrei daquele versículo, né, texto de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que deve ocupar o seu pensamento. Aí eu fui na outra versão da NTLH e ela fala o seguinte: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. E pensem no que é excelente e digno de louvor. São sugestões, né, de Paulo aos filipenses. Quando Paulo escreve aos filipenses, ele dá essa sugestão, ele dá esse ensinamento, essa admoestação. Dito isso tudo foi um preâmbulo para a história que nós vamos tratar agora. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4. A gente vai dar uma lida a partir do versículo 8. Não vou ler todos os versículos porque é um texto muito extenso. A história vai até o versículo 30. Então eu vou salteando. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vai falar 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Ele vai contar a história da mulher sunamita. Sunamita não é o nome dela. Ela é chamada assim nesse texto porque ela morava numa cidade chamada Sunem, né? É a mesma coisa que você disse assim, é a carioca aqui, né? Ou a mineira, né? Então está aqui a sunamita. Então sucedeu que também, um dia,
Indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. A primeira coisa que eu queria ressaltar com vocês aqui é essa palavrinha, rica. Ela era rica. O qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E aí ela pede ao marido: vamos fazer um quarto para ele aqui em cima? A gente coloca um quarto com uma cama, uma mesa, um abajur, uma cadeira, para toda vez que ele passar por Sunem, ele não somente se alimentar na nossa casa, mas ele também ter um lugar para descansar, ter um lugar para repousar. E sucedeu que veio ali, retirou-se aquele quarto e deitou-se. Então disse ao seu moço, Geazi: chama a sunamita. Eliseu aqui pede para Geazi chamar a sunamita porque ele estava se sentindo honrado com a postura da sunamita. E pede: chama a sunamita aqui. Eis que tu tens tratado com todo desvelo. Que há de se fazer por ti? Haverá uma coisa de que se falte? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Lembra que eu falei que ela era uma mulher rica? Ela era uma mulher que não precisava de nada. Ela tinha tudo que ela queria. E até mesmo isso aqui ela responde para ele: não, eu tenho favor, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu sou uma mulher bem relacionada, tanto com o rei, quanto com as autoridades, quanto com o povo em si. Então eu não preciso de favores nesse sentido. Mas Eliseu ainda queria abençoá-la. E mesmo depois dela tendo saído do quarto, Eliseu continuou conversando ali com Geazi, e Geazi falou assim: olha, ela não tem filho. O marido dela já é avançado em idade, já é velho. E aí ele chama ela de novo. E ela vai. E aí ele fala para ela: a um tempo determinado, a esse tempo determinado, ou seja, no ano que vem, a esse tempo, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E aí ela temeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Fico imaginando quanto tempo essa mulher deve ter sonhado com o filho, tantas esperanças frustradas, e de repente o homem de Deus chega e fala para ela tudo que ela queria. Ela tinha tudo, ela não tinha um filho. Mas ela já tinha passado, pela forma como ela respondeu, tantas dores de tentar e não conseguir. Será que ela teve alguns abortos aqui? Pode ser. Porque o fato é que ela não tinha e ela tinha medo de ser iludida. O fato é que ela não tinha. E além de não ter, tinha medo de ser iludida. Então, continuando aqui. Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. No entanto, o tempo passou e, de fato, no ano seguinte, ela estava lá segurando uma criança. Porém, o tempo passa, essa criança cresce e um dia essa criança estava lá na lida, trabalhando com o pai. E lá na lida, trabalhando com o pai, ele sente uma dor de cabeça. E o pai manda um servo entregar ele à mãe. E olha que coisa interessante no versículo 20. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. Tem uma versão que eu escutei que fala assim: esteve no seu colo até o meio-dia e morreu. E a partir daqui a gente percebe que essa mulher ela começa com uma sucessão de atitudes que são surpreendentes para uma mãe que acaba de perder um filho tão desejado. Subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: mande-me já uns moços e 2 jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda, e não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Uma outra versão vai falar: só pare quando eu mandar. Partiu ela, pois, e veio um homem de Deus ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus ao longe, disse a Geazi, seu moço:
eis aí a sunamita. Agora, corre-lhe ao encontro e pergunta, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Chegando, pois, ao homem de Deus, ao monte, e ela responde, vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, no monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar, disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi, cinge os lombos, ou seja, se apronta e vai, leva o meu bordão. Não era isso que ela queria. Porém, disse a mãe do menino, versículo 30, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele levantou e seguiu a mulher. Essa mulher, ela teve, a gente tem vários ensinamentos aqui com toda a trajetória de atitudes que essa mulher teve. Não, eu quero que você se transporte para a realidade dela, não considerando que é uma história muito longe de você, porque é uma história real. Às vezes a gente encara alguns textos bíblicos como se fossem coisas naturais. Por exemplo, outro dia eu estava lendo sobre o texto da mula que fala com Balaão, e a gente lê aquilo como se fosse uma coisa tão normal, né? Chega a beirar o engraçado, mas é um animal falando com um ser humano. É um negócio surreal, mas aconteceu. Isso aqui é uma atitude dessa mulher que beira, né, essa incompreensão humana, mas é real. De fato aconteceu. E o que eu extraio da história da sunamita? Além de que a Bíblia não fala o nome dela, isso já me traz que não importa o nome, o farol não tem que estar sobre ela, e sim sobre as atitudes que ela tomou. E além de tudo isso, não a transforma em uma mulher especial por ser ela. Ou seja, cada um de nós pode agir com a mesma destreza, sabedoria, equilíbrio, domínio das emoções, gerenciamento dessas emoções, provendo um milagre como ela fez. Então, todas as atitudes que estavam diante dela estão também diante de nós. Era uma mulher rica, bem relacionada, uma mulher de estratégias e iniciativa. A gente vê isso porque quando ela identifica, ela vê o profeta entrando e saindo na cidade e ela fala com o marido, aquele é um santo homem de Deus. E ela começa a convidar ele para habitar a sua casa, para chegar, para fazer refeições com ela, com o seu esposo. Então ela começa a trazer a presença de Deus para dentro da casa dela, porque a figura do profeta era a presença do próprio Deus. Imagine que no Velho Testamento você não tinha o Espírito Santo para falar, como você tem hoje, que você dobra o seu joelho no seu quarto, como você conversa com ele na pia lavando louça, quando você varrendo casa está lá sofejando um hino e o Espírito Santo conversa com você, porque você tem livre acesso. Lá naquela época você precisava de um profeta. Se você precisasse de receber, né, alguma mensagem da parte de Deus ou quisesse algo da parte de Deus, você precisava de um profeta. Você precisava ir até um sacerdote. Não tinha uma igreja em cada esquina como a gente tem aqui, às vezes até 2, 3 igrejas na mesma rua. As coisas eram muito mais escassas, mais difíceis para você buscar a presença do Senhor. Então ela atraiu oportunidades para ela. E ela começou atraindo assim, né, com visitas esporádicas, e depois ela virou para o marido dela com toda a estratégia, né, de mulher sábia. Marido, esse homem é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto, vamos mobiliar esse quarto com tudo que há de melhor, porque ele é um profeta. Vamos gerar uma oportunidade de milagre para nossa casa. A gente não pode deixar essa oportunidade passar. Como ela tinha condições, talvez
outras pessoas pudessem até querer, mas ela tinha condições. Às vezes a gente espera que outros façam o que é nosso dever fazer, porque a gente tem as ferramentas certas para fazer. Então, se Deus te pedir gentilmente para fazer algo, não atribua essa atitude a outro, porque se Ele nos pede, é porque Ele já nos deu as ferramentas necessárias para fazer. Seja um conselho, seja um abraço, seja uma ministração, né? Seja o que for, uma ligação, seja um evangelismo. Ai, mas eu não sei se eu sei evangelizar. Se o Senhor está pedindo para você falar do amor dele, fale. Aonde? A tempo e fora de tempo. É o nosso id, né? Então essa mulher era uma mulher empreendedora, uma mulher de estratégias e casada com um homem bom. A Bíblia não dá muitos relatos do homem, mas pelas características, era um homem que ouvia sua mulher numa época em que a família era extremamente patriarcal e a mulher não tinha tanta voz. Mas era um homem que dava ouvidos à sua esposa, era um homem que, né, fazia as vontades dela, tanto que ela pediu, ela convidava, a Bíblia fala que ela convidava o profeta, depois ela teve a ideia de fazer. E tanto que ele permitiu que foi feito, Eliseu toda vez que passava por Sunem ia lá e dormia, descansava no quartinho dele, que eu entendo que era só ele que usava aquele quarto, que era o quarto do profeta. E essa mulher, ela tinha quase tudo o que queria. Tanto que Eliseu ficou com dificuldade de descobrir como podia abençoar essa mulher. E é interessante isso, que quando a gente atrai a presença de Deus, aqui a gente pode dizer que Eliseu simboliza para nós o reino de Deus. Quando ela viu o reino andando na rua, ela quis atrair o reino para ela. Ela quis favorecer o reino, ela quis trabalhar o reino, ela quis colocar o reino em primeiro lugar. E quando ela fez isso, o reino olhou para ela e falou assim: eu quero abençoar essa mulher. O que ela não tem? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É consequência, não é interesse. Ela não fez isso para alcançar o favor do reino, mas ela alcançou. O fato é que ela alcançou. E Eliseu ficou ali pensando o que eu posso fazer para essa mulher para abençoar a vida dela. Não conseguiu achar um denominador comum e aí Geazi teve, né, ele naturalmente observou muito bem tudo ali e falou: ela não tem filho e o marido dela já é de idade avançada. Interessante que ele falou que o marido era de idade avançada, não ela. Enfim, então é isso. Quando ela chegou, ele nem perguntou se ela queria, já foi logo declarando já profeticamente o menino. 1 ano depois estará no seu braço, você estará carregando. Aí ela teme: Senhor, não mintas a tua serva, não brinque com as minhas emoções, em outras palavras, né? Eu já sofri tanto com isso. Não brinque mais uma vez com as minhas emoções. E ela teme. Ela teme, mas a palavra se cumpre. Por isso que ela, quando chega diante do profeta lá na frente, ela fala assim: eu não te pedi. Você quis me dar. Agora resolve. Agora tá contigo. Não é? Mas, voltando aqui na sequência, na linha do tempo, quando esse menino que já tá maiorzinho, que tá lá trabalhando com o pai, sente dor de cabeça, o pai, ele nem, né? Imagino que esse pai, além de bom, era um pouquinho distraidinho. Ele nem se preocupou muito com o que o menino tinha. Idade avançada. Né? Idade avançada. Um pouco distraidinho. Então ele estava focado no trabalho, ali na lida. Pegou um servo, mandou para a mulher e falou assim: essa mulher, ela é capaz de resolver qualquer coisa, ela vai dar conta. Então, descansou, nem lembrou mais do filho. Entregou. E uma coisa que me chamou a atenção hoje, quando eu estava relendo esse texto, é quando, na versão que eu li, falou que o menino ficou no colo dela até meio-dia. Sabe, esse menino era um filho querido, era um filho amado, era um filho desejado, era um filho até temido diante
do tempo que ela desejava. Só que ela, assim como cada um de nós, homens ou mulheres, somos tão limitados. A gente não tem controle sobre muitas coisas que acontecem conosco, sobre muitas coisas que acontecem com quem nós amamos. E essa mulher, ela estava com o filho dela no colo até meio-dia. Ela não conseguia segurar a vida do filho. Ela segurava o filho, mas ela não podia fazer nada. Ela viu o filho morrer. E essa mulher, ela talvez tenha tido tempo de pensar o que fazer. Talvez esse menino tenha sofrido com dores na cabeça até a hora de morrer. E ela angustiada com o sofrimento dele. O fato é que, assim que ele morreu, ela foi extremamente prática e rápida. Ela não pensou duas vezes e não perdeu tempo com nada. Ela gerenciou as suas emoções, ela contrariou todas as expectativas, mesmo sentindo a maior dor que ela já poderia ter sentido antes. Ela gerou e administrou e colocou essa estratégia em prática, mas ela tomou alguns cuidados muito importantes, dos quais eu vou falar para vocês agora. Primeira coisa, ela gerenciou as suas emoções. Lembra que eu iniciei essa ministração falando do campo de batalha da mente. Então ela administrou os seus pensamentos. Não é verdade que quando a gente toma aquele baque, uma informação assim brusca, uma informação dolorosa de repente, quantas vezes você já ouviu a expressão perdi o chão debaixo de mim, o chão saiu debaixo dos meus pés? Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Pastor, o chão saiu debaixo de mim, eu não conseguia pensar mais. Uma vez nem foi uma coisa tão grave assim, fui deixar o pastor Adriano para viajar. Isso a Júlia devia ter um ano e pouquinho, ela era bem pequenininha. E dali, a gente morava em Vila Isabel na época, deixei ele na ilha e depois eu fui para Vila Isabel para deixar o carro na minha sogra, porque eu ia passar aquele período em que ele estava viajando na casa dos meus pais em Minas. No caminho, um carro bateu na minha traseira e me empurrou debaixo de um ônibus. E eu estava sozinha, com a Júlia e na época com uma outra cachorrinha que eu ia deixar com a minha sogra. Na hora eu fiquei tão nervosa, preocupada. Júlia chorando no banco de trás, eu olhei, ela estava bem, nada aconteceu comigo ou com ela, o carro não andava. Então, muita coisa teve que mudar ali dos planos que eu tinha feito. Mas eu lembro que eu fiquei tão transtornada na hora, tão assim, sem direcionamento, que eu não conseguia lembrar o número do bombeiro. Eu não conseguia lembrar um número de socorro. Eu não conseguia pensar em uma solução. Eu fiquei totalmente bloqueada, sem conseguir pensar em uma saída. Mas aí Deus providenciou alguém que passou ali, chegou na hora, ele viu tudo, que era da igreja onde eu fazia parte, ele chegou na hora. Pastora, o que a senhora precisa? Deixa eu te ajudar. Eu falei, eu não sei o número do socorro, eu não estou conseguindo. Enfim, tudo foi se ajeitando. E depois eu falei assim, como a gente é frágil, né? Como a nossa mente ela é tão sensível, como a gente, às vezes, se mostra tão fragilizado e delicado em determinados momentos. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, tem a sua fragilidade, tem a sua dificuldade. Mas essa mulher, ela me mostrou uma centralidade, sabe, direcionada por Deus, de uma segurança tão grande. Ela não parou de sofrer, mas ela pegou o seu filho, subiu, botou na cama do profeta e fechou a porta. Você sabe por que ela fez isso? Eu nunca tinha pensado nesse detalhe. Ninguém entrava no quarto do profeta. O quarto era do profeta.
Era um quarto especial. Era um quarto específico. Ficava fora da casa. Entrada externa. Separado. Tem uma tradução que fala que ela trancou a porta. Mas eu acho que nem precisava. Porque a ideia era de que com a porta fechada ou aberta, ninguém ia entrar. Porque aquele era o quarto do profeta. Ela não queria que ninguém interferisse no que ia acontecer dali em diante. Porque ela já programou tudo na cabeça dela. Ela foi, botou o menino ali, fechou a porta. Bom, o menino está salvo. Guardou o menino. Porque se ela, enquanto vai lá no Monte Carmelo e volta, alguém encontra o menino na casa, e aí já ia começar, chama as carpideiras, prepara o corpo do menino, vamos enterrar. E ela não queria isso. E aí ela manda um servo, chama meu marido, pede para mim 2, naturalmente, as jumentas deviam estar no campo servindo de trabalho. Então, me dá 2 jumentas, eu quero 2 jumentas e um servo. E ele, mas para quê? Você precisa? Não, que eu vou ver o homem de Deus. Tá tudo bem? Era uma coisa fora do normal. Não é lua nova, não é festa. O que tá acontecendo? Por que você tem que ver o profeta? Lembra que eu falei que ele era um pouquinho distraído? Então, ele podia... Se fosse mulher, cadê o meu filho? Né? Mas, pula essa parte. Ele mandou a jumenta. Ela falou que tá tudo bem. Ele confiou. Tá tudo bem. Olha só a credibilidade que essa mulher tinha diante do seu marido. Fato é que ele mandou as jumentas. E eu acho muito interessante que a orientação que ela dá, primeira resposta que ela deu para ele, vai tudo bem. E ela vira para o moço e fala, nós vamos até o profeta. Vá o mais rápido que você puder. E só pare quando eu mandar. Então eu quero destacar para você aqui 2 frases extremamente importantes. Vai tudo bem. Ela falou o mínimo possível. Ela não justificou, ela não explicou, ela foi quase que, né, foi muito sucinta, o que é humanamente complicado para nós mulheres, né? Eu escuto muito bullying por causa disso, mas é uma coisa muito complicada, mas a gente precisa aprender, às vezes, a filtrar aquilo que a gente fala. Não tem uma frase que fala quem fala demais dá bom dia a cavalo? Eu repito muito isso aqui, né? Ela foi muito sucinta. Ela escolheu a dedo as palavras que ela usou. Mandou recado. 2 jumentas e um servo. Preciso ver o homem de Deus. Pra quê? Só vou ver o homem de Deus. Vai tudo bem? Vai tudo bem. E foi. Confia. E foi. Então ela falou o mínimo possível e agiu de forma rápida e precisa e sem alarde. Se ela fala para sua serva, para alguém à sua volta, de repente para a mãe que morava junto, para a vizinha que sempre escutava as pitangas dela, ela ia ficar ali, ela ia perder tempo. As emoções dela iam ser bombardeadas. Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas quando você vive algo, você segura de uma forma, quando você verbaliza aquilo que você acabou de viver, parece que as emoções vêm junto e você não consegue nem falar, começa a chorar, começa a tremer, aí pânico se instala. Ela não deu essa chance às emoções. Ela simplesmente filtrou, botou um guarda na boca, literalmente, né? Filtrou tudo aquilo, não compartilhou nem com seu marido. Eu não creio aqui que ela não confiava nele, não era isso. Mas ela conhecia muito bem o seu marido. Os homens são práticos, né? Os homens são práticos. Ele ia já logo pegar, não, vamos enterrar. Sofrendo, claro, com certeza. Ele não iria sofrer menos que ela. Mas vamos enterrar, vamos fazer o que tem que fazer e tal. Praticidade. Então ela poupou o marido, atalhou, encurtou a situação e foi logo porque tinha que fazer. Então ela gerou toda uma estratégia montada
e colocou em prática. Algumas vezes na nossa vida, não adianta você compartilhar problemas, em sua grande maioria. Não adianta você compartilhar problemas com as pessoas. Às vezes, nas melhores das intenções, a pessoa chega para você e pergunta: e aí, como é que tá? Né? Você pode falar profeticamente: se não está, vai tudo bem. Porque quem precisa ouvir o real motivo, né, das suas lágrimas, como você está, às vezes não é nem seu marido ou a sua esposa, às vezes é só o seu Senhor. Porque tem danças que são só com Ele. Tem momentos que só Ele entende. Tem sentimentos que só Ele prescruta. Você pode até tentar compartilhar, e por mais amor que seu cônjuge tiver, por mais amor que os seus pais tiverem, só o Senhor vai entender. Porque Ele sabe o que vai dentro da nossa alma. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E o melhor, só Ele pode ter solução. Só Ele pode ter o consolo necessário. Em alguns momentos você pode desabafar, sim. Busca no Senhor discernimento. Se é com o marido ou com a esposa que você tem que desabafar, se é com o conselheiro, com os pastores, nós estamos sempre aqui à disposição. Mas lembre-se, tem coisas que é só com Ele. Que a gente pode até escutar, mas vai escutar em silêncio. Amém? E a segunda mensagem, né, a segunda frase que eu quero que você guarde, grave na sua mente: só pare quando eu mandar. Tenha foco naquilo que você precisa. Tenha foco naquilo que você deseja. Tenha foco nos seus empreendimentos. Ela criou toda uma estratégia, ela montou toda uma estratégia, ela gerenciou as emoções, mas ela precisou dar orientações. Imagine ela ali com ele, né, com o servo, cada um numa jumenta, correndo. Jumento não corre, né, gente? Não corre muito. Eu até pesquisei sobre a distância. No Monte Carmelo, corre não, né? São lerdos quando eles São lerdos. Ih, acabou. Mas essas, graças a Deus, não empacaram, não. Eu pesquisei a distância do Monte Carmelo para Sunem, né? De Sunem para o Monte Carmelo, era de 52 quilômetros. Tem lugares que falam até 59, mas vamos trabalhar com 52, que é o menor percurso. E uma jumenta que anda rápido, anda de 4 a 6 quilômetros por hora. Então vamos calcular o menor tempo e a maior velocidade. A mulher gastou 9 horas para chegar no Monte Carmelo. Imagina se para. Imagina se para falar com o vizinho, se para falar com um conhecido que viu na rua, né? Ora por mim aí, porque meu filho tá mal em casa, né? Morreu. O fato era que ela foi precisa e deu orientações claras. Sabe, por mais que a distância seja longa, o trajeto seja complicado, e você esteja de jumento, ou seja, você olhe, gente, essa profecia não está se cumprindo, essa palavra não está se cumprindo. Aonde está o meu milagre? Não pare. Deus não mandou você parar, avança, continua. Ainda tem mais um tempo de caminhada, tenha perseverança. Deus chama tanto a gente a ter perseverança. 2 coisas que Ele espera de nós é que a gente tenha atitude. Que a gente não fique esperando cair do céu, não. E que a gente tenha perseverança. Mas a perseverança não quer dizer que a gente tenha que ficar de braços cruzados. Essa mulher, ela deu orientações claras. Não perca tempo. Seja objetivo naquilo que realmente importa. E eu queria essa noite chamar cada um de nós a agir como a sunamita. Diante das dificuldades, ela não foi reativa. Então eu quero falar para você, não seja reativo. Não haja como as circunstâncias esperam que você haja.
Ela foi seletiva com as palavras. Ela não ficou jogando conversa fora. Ela não ficou choramingando. Ela não ficou indo atrás de quem chorasse com ela. Ela não sentiu pena dela mesma. Ela agiu como tinha que agir. Ela gerenciou suas emoções. Ela não perdeu tempo com quem e nem com o que não ia resolver o seu problema. Nada a travou, nada a impediu. Ela não perdeu tempo com nada. Não parou para ouvir o que não interessava. E quem perguntasse no caminho, o que ela respondia? Vai tudo bem, está tudo bem. Ao longe, o profeta avistou ela. Reconheceu a mulher e falou para Geazi: Geazi, se apressa e vai lá na frente e já vê e pergunta: tá tudo bem com você? Tá tudo bem com seu marido? Tá tudo bem com seu filho? O que ela respondeu? Vai tudo bem. Porque Geazi era o moço, não era ele que ia resolver o seu problema. Lá no íntimo ela estava sangrando de dor, mas ele não ia resolver. Ela estava tão perto. Já viu aquelas pessoas que perto da linha de chegada reduzem? Eu já vi gente perder por causa disso. Tá chegando perto, aí dá aquela, reduzida. E aí alguém passa, porque não reduziu. Se você não chegou, não para. Avança, continua. Tá tudo bem, sai do meu caminho. E ela continuou. E chegando aonde tinha que chegar, aí sim, ela derramou as suas lágrimas. Ela se apegou aos pés do profeta e chorou. O profeta deixou ela ter aquele primeiro momento de choro. Talvez tenha sido o primeiro momento de choro dela. Talvez só ali ela tenha se permitido chorar. E aí, Geazi tenta até tirar o profeta. Não. Deixa ela. Ela está no momento dela, ela está com aflição na alma. E Deus não deixou que eu soubesse o porquê. E aí ela fala: eu não te pedi. Eu não te pedi. Sabe, às vezes a gente tem que ser ousado com o reino. Não estou falando com Deus, não. Porque eu não gosto da palavra reivindicar de Deus coisas, sabe? Mas tem horas que você deve chegar diante do trono de misericórdia do Senhor e expor seus sentimentos. E ela fala: eu não te pedi. Eu pedi: não me engane, não mintas para mim, não mexa com as minhas emoções. E agora meu filho está lá nessa situação. Ele não pensou duas vezes. Geazi, leva o meu bordão. Ela: não. Eu não vim 9 quilômetros. 52 quilômetros, 9 horas, correndo numa jumenta. Para não voltar com você, tão certo como vive o Senhor. Eu vou voltar contigo. Aí ele: ok, Geazi, vai na frente, que eu chego atrás. E eles foram. Ele chegou, o menino sobreviveu. Na verdade, o menino reviveu. Ele ressuscitou. Segundo a palavra do profeta, segundo a atitude dele, ele foi lá em cima, fez lá o que tinha que fazer como um profeta de Deus. E a mulher arrebatou o milagre, mais uma vez. Porque já era um filho do milagre. E ela mais uma vez arrebatou o milagre. Era uma promessa. Então ela falou: foi Deus quem me deu. Então, ninguém pode tirar. Deixa eu ir lá: Senhor, me devolve meu filho. Amém? Qual é o rumo que você quer dar para a sua vida? É a pergunta que eu deixo para você essa noite. Você pode e deve agir como essa sunamita. Se você não tem foco, também não tem resultado. Escolher não ouvir o que não interessa não é fácil. Escutar essa história pronta dela pode ser fácil, mas escolher não ouvir, bloquear o seu ouvido para o que não interessa, não é tarefa fácil, mas desafio você a fazer, não a tentar.
a fazer. Quando a palavra de Deus habita na nossa mente, as palavras que saem da nossa boca são palavras de construção. Se alimente da palavra, para que a sua mente tenha aquela renovação que Romanos 12:2 fala, para que a gente tenha a mente renovada, transformada pela palavra, porque é pela palavra que a gente tem a nossa fé aumentada, que a gente consegue combater essas setas do inimigo na nossa mente. É possível vencer essa batalha no campo da mente, quando você alimenta a mente com a palavra de Deus. Amém? Queria orar. Senhor, muito obrigada pela palavra do Senhor ministrada ao nosso coração essa noite.